Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição do Veja Mercado desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou o Diego Jimenez e nós nos encontramos aqui todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube e no Spotify. Não deixe de conferir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. A nova temporada do Veja SA estreia nesta terça-feira, na hora do almoço, e eu já adianto para você que o convidado é Miguel Setas, presidente da CCR aqui no Brasil. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Ontem o Ibovespa caiu e o dólar subiu mais de 1% aqui no Brasil, um movimento na contramão do exterior. O governo federal anunciou uma polêmica política industrial que projeta até 300 bilhões de reais em financiamentos ao setor até o ano de 2026. O programa aumenta a preocupação do mercado em relação ao cumprimento da meta de déficit zero das contas públicas do país em 2024. Na China, o primeiro-ministro deu sinais de que a economia pode receber novos estímulos, ao afirmar que a economia chinesa precisa de medidas eficazes e enérgicas para estabilizar o mercado e aumentar a confiança. Palavras dele. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman. Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso, Alexandre. Eu começo falando sobre a nova política industrial anunciada pelo governo ontem pela manhã. Financiamentos de até 300 bilhões de reais até 2026, um filme repetido. Quero saber se, na sua avaliação, é uma estratégia velha para solucionar problemas antigos ou se há algo de novo nesse programa que, de fato, possa permitir uma recuperação mais sustentável desse setor aqui no Brasil. Tem uma coisa nova, que está no nome, né? O nome diz Nova Política Industrial. Fora o nome, é tudo coisa velha. A gente está fazendo exatamente, está oferecendo crédito subsidiado, política de compras, né, proteção contra a concorrência estrangeira, né, subsídios. A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez. Quer dizer, de novo, realmente é só um nome. Eu podia chamar velha política industrial. Na verdade, na coluna que eu estou preparando para a própria Veja agora essa semana, eu chamo aquela política industrial de sempre, porque é exatamente do que se trata. Certo, Alexandre. Ao mesmo tempo que a gente tem uma nova política industrial que pode custar 300 bilhões de reais, o ministro Fernando Haddad voltou a defender ontem, em entrevista ao programa Roda Viva, que a desoneração da folha de pagamentos ela deve ter um fim gradual. Na sua avaliação, chega a ser controverso do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do governo, defender o fim da desoneração enquanto aprova novos estímulos à indústria, ao setor automobilístico, como aconteceu também? Olha, é no mínimo contraditório. Isso dito, né, é correto acabar com a desoneração. Vamos lembrar, a desoneração, né, foi uma política que foi implementada pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro da Fazenda do presidente Lula e da presidente Dilma, né, ele se colocava lá como ministro desonerador. Desde que se fez esse negócio, quer dizer, supostamente em troca de um aumento do nível de emprego, a gente não conseguiu tirar. Todas as avaliações dessa política mostram que ela é ineficaz. Então, o objetivo de retirar as desonerações eu acho absolutamente correto. A questão, acho que diz muito mais respeito, por um lado, pela forma que está sendo feita, quer dizer, o governo chega no apagar das luzes do ano passado e coloca uma medida provisória em cima de uma coisa que o Congresso já tinha rejeitado, né? Então, obviamente, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, é uma abordagem desastrada para uma coisa que é meritória. Quer dizer, o problema não está no mérito, está na forma de como está sendo feito. E o segundo ponto é o que você levantou, quer dizer, você vem falar, não, a gente precisa, né, colocar as coisas de uma maneira mais... Vamos nos preocupar com a responsabilidade fiscal, etc. E, ao mesmo tempo, você vai lá e permite a criação de um novo orçamento paralelo de 300 bilhões. Pode até não aparecer oficialmente da forma como a gente contabiliza as coisas, mas é um orçamento paralelo de 300 bilhões de reais. Isso guarda, fala que paralelo, assim,
com o que aconteceu com o BNDES ali de 2008 até 2016, é enorme, né? É exatamente o mesmo tipo de política, a gente só está maquiando ali de uma maneira um pouco diferente, mas é exatamente o que a gente tentou lá atrás, com resultados pífios, para não dizer negativos. Alexandre, esse programa de 300 bilhões, ele deve estimular a economia, mas na sua avaliação, compensa esse crescimento a mais, vamos dizer assim, a conta compensa em relação aos 300 bilhões de reais que serão investidos nos próximos 3 anos? Bom, primeiro precisa ver se isso vai virar investimento mesmo, né? Quer dizer, pela nossa experiência, o que acontece? Muitas vai simplesmente substituição de fontes de financiamento. Então, a empresa, ao invés de ir a mercado e tomar o recurso a preços de mercado, ela obviamente vai olhar para um recurso mais barato, vai tomar aquele recurso. Se isso aí vai virar mais investimento, está aberto à discussão. E a evidência que se tem do programa do BNDES que foi feito ali de 2008 a 2016, ela é confusa, para dizer o mínimo, né? Então, não parece ter tido um efeito muito grande no sentido de aumentar o investimento. E por que isso? Né? Porque acontece o seguinte, se você está dando mais impulso por um lado, né, um impulso que se assemelha a um aumento de gastos, portanto a gente chama não exatamente de política fiscal, mas de política parafiscal, ela é semelhante à política fiscal, né, significa que o Banco Central acaba tendo menos espaço para reduzir a taxa de juros. Né? Se você pisa num acelerador de um lado, né, e você ameaça descolar mais a inflação, o Banco Central tem menos espaço para reduzir a taxa de juros. Ele reduz menos a taxa de juros, os segmentos que não são beneficiados pelas políticas do governo, os meros mortais, eles acabam tendo um custo mais alto, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de consumo. Isso acaba fazendo com que, no agregado da coisa, nem o investimento e provavelmente nem a demanda como um todo subam, né? Porque você vai ter que compensar isso por algum lado. E esse mesmo erro foi cometido lá atrás e a gente está tentando cometê-lo de novo agora. Quero me aprofundar nessa parte final da sua resposta sobre juros, porque ontem a bolsa caiu e principalmente o dólar subiu mais de 1%, movimento na contramão do exterior e claramente em resposta a um novo programa de política industrial do governo. De certa maneira, isso pode alterar os planos do Banco Central e alterar aquele bom cenário de inflação benigna, de cenário externo melhorando. Isso pode alterar os planos do Banco Central, alterar as projeções futuras de inflação e, por consequência, também a condução da política monetária do país? Acho que certamente, quer dizer, vai depender obviamente dos detalhes de como isso vai ser divulgado ao longo do tempo. Mas eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Banco Central voltasse a colocar ali na sua comunicação, né, seja no comunicado que vem depois da reunião do Copom, seja na ata do Copom, suas preocupações com a política parafiscal. Né? Isso já foi assunto no passado, ele sumiu nos últimos anos exatamente porque se fez a transição toda no sentido de eliminar, pelo menos em parte, o impacto dessa política parafiscal. O Banco Central vai ter que colocar isso na conta. Em algum momento ele vai ter que falar, bom, quanto mais estão pisando no acelerador? Então, se estão já pisando no acelerador, eu vou ter que pisar menos. Quer dizer, ele está num processo de afrouxamento, ele está tirando o pé do freio, ele vai ter que, obviamente, calibrar a magnitude que ele tira o pé do freio pela magnitude que alguém está colocando o pé no acelerador. É tão simples quanto isso. Você falou em pé no acelerador, e uma outra questão que eu quero trazer aqui para o nosso programa, a próxima pergunta é sobre também o Banco Central, mas precisamente essa questão fiscal, porque nas últimas semanas alguns economistas chegaram a defender que a meta de déficit zero pudesse ser cumprida no limite da banda, em razão das medidas de arrecadação aprovadas pelo governo no ano passado. Existe um orçamento paralelo, você disse, da indústria. Oficialmente, existe alguma chance, na sua avaliação, de que, em razão das medidas de arrecadação, as projeções melhores de crescimento econômico,
as contas do país, o déficit, fique no limite da meta estipulada pelo arcabouço fiscal para este ano? Eu acho difícil, Diego, assim, pela magnitude que a gente está vendo, sim, a arrecadação está vindo um pouco melhor, pode ser, etc., mas assim, o que a gente tem de garantido é o aumento de gastos que foi encomendado. Na verdade, não é totalmente garantido. Tem gente dizendo, por exemplo, que quando você olha para o orçamento de 2024, tem uns 20 bilhões de gastos previdenciários que não estão aparecendo lá, né, cuja projeção parece ser mais otimista, né, do que o que viria não só pelo aumento do valor do salário mínimo, aumento das aposentadorias médias, mas pelo próprio fato de que o volume de benefícios vem crescendo. Então, quando a gente olha para o lado da despesa, é um lado muito certo, e nem pode ser muito diferente no Brasil. Quer dizer, 97% dos gastos no Brasil estão prontos antes da gente começar a pensar no orçamento, porque é funcionalismo, é previdência, é o benefício de prestação continuada, é o Bolsa Família, então você coloca tudo, quer dizer, o espaço de gasto discricionário é ridículo, né? Ele é em torno de 6, 7% do gasto total no país. E a gente já tomou uma série de medidas que necessariamente vão aumentar o gasto obrigatório. Então você tem o aumento do salário mínimo, o aumento do Bolsa Família, etc, etc. Tudo isso daí vai ter um impacto que não é tão difícil de quantificar. Então, a gente tem um grau de certeza muito grande sobre o volume de gastos. E esse volume de gastos está requerendo um aumento de arrecadação para zerar a conta, ou mesmo que seja ficar na boa vontade, no déficit de 0,25, que parece além da nossa capacidade, né? Então, olha para isso, né? Vai ser muito difícil chegar, mesmo num déficit pequeno. O que acontece é que, à luz disso, muito provavelmente vai chegar em março, que é o momento da primeira revisão do orçamento, e o governo vai mudar a meta. Vai mudar a meta porque, se ele estourar a meta esse ano, ele vai ter que se engajar num esforço de conter gastos em 2025 e 2026, ou seja, no ano eleitoral. Isso aí, além de, claro, que o governo não tem a menor vontade de controlar gastos de maneira geral, mas principalmente quando está em jogo uma eleição presidencial. Certo, quero falar um pouco sobre reforma administrativa também, porque tem um texto pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. É uma pauta também histórica e defendida por Arthur Lira e seus aliados na Câmara dos Deputados. Mas no governo essa proposta ainda não é tão defendida e não é tão discutida. Temos algumas falas aqui. A ministra Esther Dweck diz que a reforma administrativa é punitiva, que está no Congresso, e ontem o ministro Fernando Haddad disse que ela deveria começar pelo andar de cima. Na sua avaliação, por qual razão o governo seria resistente a essa reforma administrativa? De fato, a proposta é punitiva na sua avaliação? E qual que é a importância desse debate, Alexandre? Olha, punitiva não é, né? Boa parte dessa coisa tem elementos básicos na história: avaliação, consolidação de carreiras públicas. O fato é que o Brasil gasta extraordinariamente muito com previdência. A gente coloca lá o Brasil, estava toda uma discussão recente, etc. O Brasil está entre os 6, 7 países que mais gasta como proporção do seu PIB com o funcionalismo, né? Na verdade, se a gente colocar entre os países de renda per capita similar, nós somos campeão disparado. Então, é inegável que a gente tem um problema desse lado. Por outro lado, a gente vê que a qualidade do serviço público realmente não é aquela que a gente gostaria. Deve haver formas de conseguir melhorar isso, com avaliação de programas, a avaliação periódica de funcionários, essa mesma possibilidade de demissão, que eu também não vai ser, aliás, já foi aprovada em 98 e nunca foi implementada, tá? Então, assim, a gente vê punitiva para quem, cara pálida? Certamente não para o funcionalismo federal. Então, essa ideia de que ela é punitiva é risível, para dizer o mínimo, né? E a história, não, vamos começar pelo andar de cima, me desculpe. Assim, eu já ouvi, eu estou muito velho para acreditar nesse tipo de coisa. Agora,
Por que é isso? Por que esse governo tem essa postura? É muito simples, porque uma parte enorme do eleitorado do atual governo é do funcionalismo. É tão simples quanto isso. Né? Não vai atuar de forma a alienar um pedaço do seu eleitorado. Então, é exatamente a motivação, ela não é mais nobre nem menos nobre do que eu preciso dos votos desses caras e azar da sociedade. É isso. Alexandre, eu quero falar também um pouco sobre o cenário externo e saber, na sua avaliação, se o mercado estava otimista demais com o cenário norte-americano, porque nós temos nos Estados Unidos um crescimento da curva da dívida e um ano eleitoral que deve ser marcado mais uma vez pela polarização entre Joe Biden e Donald Trump. O cenário nos Estados Unidos de inflação, de juros, de crescimento econômico mesmo, ele pode não se desenhar tão otimista como o mercado brasileiro pensava? Acho que não foi nem só o mercado brasileiro, Diego. Acho que isso aí foi. Acho que teve, particularmente depois da última reunião do Fed, né, quando houve uma sinalização de cortes de juro ainda em 2024, que devem acontecer, tá? Não estou achando que eles não aconteçam, mas acho que o mercado foi com muita sede ao pote do outro lado. Quer dizer, não, a inflação já está domada, a gente já está, o Banco Central, o Federal Reserve vai poder começar a cortar o juro já em março. Né? E não era exatamente a comunicação do Banco Central, o fato é que isso daí levou a um reapressamento do processo de corte de juros, né? Talvez algo precipitado da forma que eu estou vendo. A inflação vem numa trajetória de queda, deve continuar em queda, etc. Então, não é um cenário ruim de forma alguma, mas acho que colocaram no preço assim, uma convergência muito mais rápida da inflação e uma queda muito mais rápida da taxa de juros, quando, na verdade, a gente vê uma economia que ainda está andando numa boa velocidade. Quer dizer, aí eu tenho acompanhado o tracking do que o Federal Reserve faz do crescimento do PIB, quer dizer, estão imaginando aí no quarto trimestre, que a gente vai saber nos próximos dias, um crescimento ali pertinho de 2,5%, que né, não é um crescimento ruim para o trimestre, né, diga-se passagem, não é nem para o ano, né, um mercado de trabalho que continua firme e forte. Né, então, não tem nenhuma urgência no sentido de dar estímulo para a economia americana, por um lado, e, por outro, uma inflação que vem em queda, mas que as pessoas parecem ter se precipitado imaginando que ela cairia muito mais rápido do que ela de fato vem caindo. Então, acho que teve ali um certo excesso de otimismo, chegou a jogar o juro de 10 anos para baixo de 4% ao ano, agora está em 4,1%, 4,2%. Então, acho que tem uma certa correção de excessos lá fora e, consequentemente, aqui dentro. Muito do que a gente vê aqui, obviamente, é reflexo de movimentos internacionais. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela participação aqui no Veja Mercado. Deu tempo de abordar todos os assuntos quentes que estão tomando conta do noticiário econômico nessa semana, e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Até a próxima, conta comigo. Um grande abraço. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. A política industrial do governo, que projeta financiamentos de até 300 bilhões de reais ao setor nos próximos 3 anos, ainda pode trazer impactos ao mercado financeiro. Ontem o Ibovespa caiu e o dólar subiu mais de 1% em resposta ao programa, que pode complicar a vida do governo no cumprimento da meta fiscal, que ainda é de déficit zero para 2024. Além disso, lá na China, o primeiro-ministro chinês afirmou que a economia chinesa precisa de medidas mais enérgicas e eficazes para aumentar a confiança local. Isso pode significar novos estímulos e também trazer impacto às empresas brasileiras, principalmente as siderúrgicas e mineradoras. Nesta terça-feira será publicado os números de arrecadação federal aqui no Brasil referentes ao mês de dezembro. Na quinta-feira será publicada a primeira leitura do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos e na sexta-feira aqui no Brasil os números do IPCA 15 de janeiro, que é considerado uma prévia da inflação do mês. Passando pelos indicadores, o dólar agora é negociado em estabilidade, cotado a R$ 4,98, é o maior patamar desde outubro. Já os futuros do Ibovespa, estes são negociados em alta de 0,5% nesta manhã.
Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você sabe que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Não deixe de conferir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. A nova temporada do programa estreia nesta terça-feira, na hora do almoço, e o convidado eu adianto aqui para vocês mais uma vez é Miguel Setas, presidente da CCR aqui no Brasil. O programa será publicado no YouTube daqui a pouquinho. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã nós estamos de volta aqui no Veja Mercado. Até lá!